Pode ser igreja, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar com a parte 2, divisão da alma e do espírito. Jesus, sabe, irmãos, a medicina nunca vai descobrir. Nenhum ser humano da terra vai descobrir onde fica a divisão da alma e do espírito. O discernimento é muito forte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos meditar a segunda parte, mas deixa eu falar uma coisa que eu atenção, é que uma repórter estava entrevistando um médico e a repórter perguntou para o médico. Doutor, o senhor acha que essas orações, o senhor que trabalha na medicina, o senhor tem experiência, o senhor acha que adianta mesmo? O senhor acha que o senhor conhece algum caso que resolveu? Irmão, a resposta do médico me deixou arrepiado, me deixou emocionado. O médico disse que hoje, há alguns anos atrás não, mas hoje, a fé e a medicina andam de mãos dadas. E ele disse mais, irmão, que ele presenciou casos irreversíveis, casos que não tem mais o que fazer. Por causa de uma oração de alguém lá, aquele caso foi sem explicação. Sem explicação, é câncer que some, é infecção generalizada que para, não existe explicação. Por isso que hoje a oração é importante. E ele disse mais, hein? Olha, se você está orando por alguém, estado grave no hospital, desenganado, e você está orando aqui, talvez você não faz noção do poder que tem a sua oração para com aquela pessoa. Um médico, irmão, falando isso aí. Viu, irmão? Que coisa impressionante, hein? Que coisa. O médico ficou emocionado, falando da entrevista, emocionado, dizendo que teve casos que não tinha mais o que fazer através da oração. E ele disse mais, hein? Aquela pessoa que estava em estado grave nem acredita, mas a fé daquele que está lá fora entrou como uma bomba na saúde. O cara levanta da cama, estado gravíssimo. E, irmão, que coisa impressionante, hein? Coisa maravilhosa, hein? Eita, comecei esse vídeo. O outro eu comecei falando daquele que foi pro céu, que Jesus falou com ele. Esse eu começo agora. Coisa linda, hein? Meu Deus do céu. Irmãos, a divisão da alma e do espírito, gente, pelo amor de Deus. João capítulo 21 e verso 17. João capítulo 21 e verso 17. Jesus disse para Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? E Pedro diz, eu te amo. Quando Pedro diz, eu te amo, Pedro esquece, ou Pedro esqueceu, que Pedro negou Jesus 3 vezes atrás. E no momento que Pedro negou Jesus uma vez, Pedro nega Jesus 2 vezes. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus e Pedro começa a chorar. Naquele momento que Pedro começa a chorar, é porque Pedro foi ferido na divisão da alma e do espírito. Essa ferida na divisão da alma e do espírito não aparece em exames, nem em raio-x, nem tomografia computadorizada. Essa enfermidade só aparece diante dos potentes
e eficaz olhos de Jesus. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Pedro começa a entrar em desespero, começa a chorar. Quando Pedro começa a chorar é porque Pedro está sentindo aquela ferida. O tempo passa. Depois daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. O tempo passa e Jesus sabia que ele tinha que curar aquela enfermidade de Pedro. Jesus estava vendo a enfermidade na divisão da alma e do espírito, na divisão das juntas e medulas e sentimentos. Que vem o espírito, que junta, existe a divisão, e Pedro foi ferido exatamente naquela divisão. O tempo passa. Jesus sente que agora é o momento correto de curar a ferida que está na divisão da alma e do espírito do irmão Pedro, ou do apóstolo Pedro. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo. E Jesus sente que não era firmeza o que ele falou. E através daquele eu te amo, Jesus viu que a ferida ainda continuava por dentro. Jesus pergunta pela segunda vez: você me ama, Pedro? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus não sente firmeza de novo e Pedro continuava enfermo. Aquela mancha da divisão permanecia. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Eu te amo. Já falei que eu te amo. E Pedro começa a chorar. E no choro de Pedro, no mundo espiritual, aquela ferida sai através das suas lágrimas. Porque é sentimento. Sai para fora. E Pedro está sendo curado agora. Jesus nos explica. Quando Jesus percebe que Pedro foi curado daquela enfermidade que só ele estava vendo, só Jesus estava vendo. Quando Jesus percebe que Pedro está sendo curado, que Pedro agora está 100% curado, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas. Para você apacentar as ovelhas, você precisa estar 100% curado. Viu, pastor? Viu, apóstolo? Para os senhores apacentar ovelhas de Jesus, os senhores precisam serem irrepreensíveis. Os senhores não precisam, os senhores não podem estar doentes na divisão da alma e do espírito, porque ele está vendo a sua doença. Você precisa ser curado, você precisa ser libertado. Cuidado para você cuidar das ovelhas. Nunca jamais negocie a lã das ovelhas. Essa palavra, essa mensagem é para você pensar. Se você sente que você está como Pedro, enfermo da divisão da alma e do espírito, peça para ele curar você agora. Peça para ele curar essa enfermidade escondida dentro de você. Sabe de uma coisa? Eu fui fazer uma visita a uma congregação um domingo, era domingo à noite.
culto de domingo à noite tem católicos, tem espíritas, tem crentes, é um culto público. O pastor pegou o microfone e o pastor disse: eu estou sabendo que tem muitas pessoas me procurando para conversar comigo. Eu já falei 1000 vezes, não adianta, ninguém vai falar comigo. Tem o dia certo de falar comigo. O dia de falar comigo é terça-feira. Faça uma fila ali, terça-feira que vocês vão falar comigo. Passou de terça-feira, não adianta me procurar, que não tem pra ninguém, não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém e acabou. Eu baixei a cabeça e fiz um pedido para Jesus. Eu falei: Jesus, essa enfermidade desse pastor está na divisão da alma e do espírito. Jesus, por favor, coloca as tuas mãos e cura essa enfermidade, por favor. O nosso irmão está enfermo. Uma doença oculta, uma enfermidade oculta, mas ela permanece na divisão da alma e do espírito. Porque esse pastor, ele não está apto para cuidar de ovelhas. Esse pastor não está preparado para cuidar de ovelhas. Ele precisa buscar cura dessa doença que está na divisão. Ele precisa buscar cura. 12 minutos. Jesus, como é maravilhoso esse assunto, como é profundo, gente, como é profundo, gente, como é profundo. Como é profundo. Meu amigo pastor, pastora, missionárias, pregadoras que cuidam de ovelhas. Eu não estou falando isso porque eu sou... Não, gente, não. Eu estou falando isso, é para mim, isso é para mim. Tudo isso que eu estou falando é para mim. É para mim. Precisamos ser curados dessa doença oculta que não vemos, não percebemos, mas machuca muitas pessoas. Machuca muitas as pessoas. Essa doença é chamada de, eu chamo de inimigo oculto. Ela fica muito escondida. Mas Jesus conhece onde fica essa doença, na divisão da alma e do espírito. Ô Jesus, 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, Jesus. Oh meu Deus, talvez eu continuo com esse assunto. Eu continuo com esse assunto, é coisa linda demais, gente, é coisa linda demais, gente. Jesus cura a doença na divisão da alma e do espírito, gente. Somente Ele vê. Oh, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, igreja.